Então, agora a gente vai conhecer, gente, um pouquinho das regras do futebol, né? Então, o campo do jogo, o tamanho que tem que ser, tá certo? Então, dimensão, né? O campo do jogo ele é retangular. Então, eu vou colocar a imagem para vocês verem aí também como é o campo de futebol, né? Sendo que o comprimento é o mínimo de 90 e o máximo de 120. Então, a largura, por sua vez, ela também é mínima de 45 e máxima de 90. Para partidas internacionais, então, o comprimento é o mínimo de 100 e o máximo de 110. E a largura é mínima de 64 e máxima de 75. Tá bom? Então, a marcação do campo do jogo, né? Então, o campo do jogo será marcado com linhas, sendo que as duas linhas de marcação mais compridas denominam-se linhas laterais. Então, que é a lateral do campo, né? Como a gente costuma chamar. As duas mais curtas chamam-se de linhas de meta, sendo que tem 12 centímetros de largura. O campo do jogo estará dividido em duas metas por uma linha, a média, né, no caso. O centro do campo estará marcado com um ponto na metade da linha média ao redor no qual se traçará um círculo com um raio de 9,15 metros. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a área de meta, né? É conhecido como a área que é cobrado o tiro de meta. Então ela mede 5,5 metros. Então é a área que fica lá próximo ao goleiro, tá certo? A área penal, né? A gente já sabe que é a área do pênalti. Então ela situa-se, né, entre ambos os extremos do campo do jogo, tá, igual à área de meta. Dos dois lados tem que ter a área de meta, tá bom? E a área do pênalti também. Então será demarcado da seguinte maneira: são traçadas duas linhas perpendiculares, né, sendo que a linha de meta de 16 metros e meio é da parte interior de cada poste de meta. Aí o que acontece? Tem lá a área do goleiro. Eu vou mostrar para vocês na imagem, tá bom? Vocês vão ver lá direitinho. Então tem um ponto que esse ponto ele é feito a 11 metros de distância da área do goleiro, né? Então coloca também, né, um semicírculo com um raio de 9,15 metros desde cada ponto penal. Então tem a área do goleiro, né, tudo direitinho, que é conhecido como meia-lua, tá certo? E tem a área do pênalti. No futebol também, gente, tem a bandeirinha, né? O que é a bandeirinha? Então, em cada extremidade do campo, né, é colocado uma bandeirinha, sendo que ela não pode ser pontiaguda. Então, onde é que fica essa bandeirinha? Ela fica dentro de um semicírculo, né, que é para poder indicar onde é cobrada onde é feita a cobrança de escanteio, tá certo? A área de canto, né? Então, o que é a área de canto? Então, traçará um quadrante com raio de um metro desde cada bandeirinha, né, do canto interior do canto ao interior do campo de jogo. Então as metas, o que são as metas? Então as metas são as traves, né? Então ela de altura ela tem 2 metros e 4 e de comprimento tem 7 metros e 32, tá bom? Então essas linhas na verdade de meta terão as mesmas dimensões que os postes e os travessões. Então a travessa pode ser pintada também de cor branca, tá bom? Não existe dentro do futebol outras marcações, outras cores não. É o gramado verde e as linhas são marcadas pela cor branca. Lembrando também, gente, que dentro do futebol, né, dentro da quadra aí desse campo, na trave, tem uma região conhecida como travessão. Então, o travessão aí, um poste, né, ele tem que ter 12 centímetros apenas, tá bom? E a bola, né? Então, ela é esférica de couro, o outro material adequado, né? Tem uma circunferência não superior a 70 centímetros e não inferior a 68. Né? Então o peso, na verdade, da bola é 450 gramas e não pode ser inferior a 410, senão fica muito leve, né? Logo no começo da partida, tá bom? O número de jogadores, a gente sabe que o número de jogadores pode ser somente de 11 jogadores em campo, ou seja, o goleiro e mais 10 jogadores de linha, né? As substituições também, são 5 substituições atuais, tá bom? Então nos campeonatos internacionais também é a mesma coisa, tá certo? Falando um pouco também dos equipamentos, né, dos jogadores. Então, eles não utilizaram nenhum equipamento perfuro cortante também, como brinco, corrente, né, não pode ser utilizado dentro do campo, tá certo? Então, o único equipamento que pode ser utilizado é o quê? Calção, né, que é o short, a camisa, que é o fardamento, o uniforme deles. Calção térmico também, sendo que o calção térmico tem que ser da mesma cor que o short, tá bom? Eu não posso usar um short azul com calção verde, não pode. Não pode ser um short azul com calção branco, tem que ser exatamente da mesma cor. O goleiro, né? Então, o goleiro tem que vestir uma camisa que seja diferente da cor dos jogadores atuais em campo, tá certo?
E a arbitragem, né? O quadro de arbitragem. Então, qual é a função do árbitro, né? Então, tem os poderes e os deveres. Então, o que, que o árbitro faz? Ele faz cumprir a regra do jogo, ele atua como um cronometrista também, não é? Ele vai controlar a partida em cooperação com os outros juízes dali que estão presentes no campo. Então, ele vai interromper, suspender ou finalizar, né, a partida quando julgar oportuno, no caso de que se cometem infrações à regra do jogo, tá bom? Então, ele vai interromper, suspender e finalizar também a partida por qualquer tipo de interferência externa. Então, se algum problema que acontecer de alguma pessoa invadir o campo, ele vai parar o jogo, né? Então, ele vai se assegurar de que todo jogador que sofra uma lesão com sangramento saia de campo não pode ser atendido dentro do campo. Então, ele vai se castigar também para faltas mais graves quando o jogador comete, né, mais de uma infração ao mesmo tempo. Então ele vai tomar decisões disciplinares contra jogadores que cometem faltas de merecedores, né, de advertência ou expulsão. Então os funcionários também, oficiais das equipes, que não se comportem de forma correta, ele vai punir também, né? Então o árbitro ele tem várias funções dentro do campo, né? Então pessoas também que não são autorizadas a entrar no campo ele não vai permitir, tá bom?